Quanto custa isso aí? Bastante. 5.000 euros o quilo. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma linda cidade aqui do Piemonte. Hoje nós estamos em Alba, a 50 quilômetros da capital da região, que é Torino. E aí tem mais uma aqui, pessoal. Essa cidade, ela é responsável, talvez, por uma iguaria que vocês gostam muito, mas nós vamos falar para vocês ao longo do vídeo, porque hoje nós viemos também para uma festa e vocês vão conferir tudo. Pessoal, já convido a todos para deixarem o seu like, o seu hype e também comente caso vocês já tenham visitado. Isso é muito importante aqui para o nosso canal. Pessoal, hoje é a festa da trufa, ou como se diz aqui em italiano, o tartufo. Eles colocam aqui duas variedades importantes. Essa negra, ela é encontrada mais no centro Itália, ali pela Úmbria. E aqui o tartufo bianco é encontrado aqui justamente em Alba. Qual é a mais prestigiado? É o branco, justamente o diamante branco aqui da cidade. Então é uma iguaria que os chefes, os especialistas estão sempre atrás do tartufo, que justamente nessa época aqui, já nessa transição de outono e inverno, enquanto estamos filmando esse vídeo. Então eles também fazem uma festa em comemoração a isso. Aqui, pessoal, é a entrada da cidade. Estamos aqui muito próximos da estação ferroviária. Nós viemos de trem, mais uma vez. A viagem dura cerca de 1h20 a partir ali de Torino. Viagem tranquila, muito bonita. E aqui já chegamos nessa praça muito bem pavimentada, tudo bem arrumado, né? Muito bonito. E aqui também, Elisa, tem algumas informações sobre a colheita do tartufo, tudo aqui que envolve a natureza local. Aliás, temos que aprender algumas coisas aqui para passar para os nossos inscritos, porque, olha isso, tem um glossário. Que legal, pessoal. E o italiano gosta muito, né, dessa coisa do tartufo, do processo, né, também da colheita, que é feita super manualmente, ou então, mais do que isso, né, feita pelos animais. Então, tem os cães treinadíssimos que sentem os odores mais especiais aí. E como nós sempre reiteramos, né, esses materiais que são destinados não só aos turistas, né, mas para quem se interessa, sejam materiais relacionados ao turismo em si, mas também às informações da região. Eu acho que é um convite, né, para quem chega, uma mensagem de boas-vindas. Tem muito aqui no Piemonte, mas tem também na Toscana, Romanha, Marche, Úmbria e se estende ao sul até a Basilicata. Você lembra que nós estivemos lá em Gravina? Ali é Puglia, né? Mas eles são também loucos lá por tartufo, né? Tinha, não sei se você lembra, sobre cogumelos. Até o prefeito da cidade encontrou a gente lá, explicou um monte de coisa. Então eles têm algumas variedades aí, no caso da Puglia, Basilicata. Eles estão falando aqui que o perfume, quando maturado, tem um perfume muito agradável, aromático, inconfundível e característico. Eu vi que tem outra especialidade ainda. Ela é menos cara porque ela pode ser cultivada, porque essas não, elas são naturais, né? Onde você viu isso? Ali do lado. Vamos ver. Nós vamos aprendendo aqui. Pessoal, não somos especialistas em trufas. Ah, isso aqui é o tartufo de estate, é o tartufo de verão. A distribuição é mais vasta, ó, entre a Europa e a Ásia, vai para o Marrocos, Turquia, a leste da ex-União Soviética. E eu... parece que é um território que sumiu ali geograficamente, né? Territorialmente. A maturação dele vai de junho a novembro. Estou falando que ele se presta bem ao cultivo, mas o seu custo normalmente não passa de 100 euros o quilo. Então é um produto de segunda linha, aqui estão falando, destinado mais para a preparação de produtos derivados ou até ao consumo caseiro, como aquelas pastinhas que tem. Mas talvez seja, para quem não está muito acostumado, seja mais fácil de provar, né? Porque aqui está dizendo que tem um sabor mais delicado, não excessivamente intenso. Muita gente não não gosta. Quem não está acostumado, porque o tartufo tem um sabor bastante pronunciado. Então talvez esse seja mais fácil para quem não está acostumado. Sim, sem dúvida. E logo que nós chegamos aqui na cidade, no centro histórico, já caímos aqui na Piazza Michele Ferrero, ou seja, da Ferrero, que faz a Nutella. Aqui em Alba
é justamente onde se encontra a fábrica da Ferrero, que tem a Nutella, logicamente, que é o seu produto mais conhecido, mas tem uma gama de produtos, todas de grande valor calórico também, né? E que todos amam. E aí, falando de caloria, né? Eles colocam aqui, olha, para a gente andar até a próxima atração, nós vamos gastar 30 calorias para a esquerda e 15 para a direita. Muito pouco. Mas nenhuma colher de Ferrero, né? Acho que dá 2 nocciole, né? Praticamente. Sugestão aqui de turista que não conhece a cidade, simplesmente estávamos andando e sentimos aquele aroma de café bom. E eu estava completamente equivocado. Por quê? Porque o café era maravilhoso, pessoal, daqueles assim aprovadíssimos na nossa lista de melhores cafés italianos, no Bar e Pasticceria Petit. E ali eles também têm uns docinhos típicos aqui que nós não pegamos, mas eu tenho certeza que são excelentes. Algo muito interessante que podemos encontrar aqui pela cidade são as torres. Havia mais de 100 aqui pela cidade, hoje sobraram umas 10. Estamos falando de torres medievais. E para que serviam essas torres? Não necessariamente elas tinham funções militares, mas sim funções assim de nobreza. Então era algo muito prestigiado ter uma torre em casa. Você não tem aí alguma coisa que você fica invejando os outros? Então eles tinham uma torre. E aí eles faziam essa torre na própria casa, ou a casa na própria torre. Tem um exemplo interessante porque tem um palácio, como vocês estão vendo, e a torre está ali entre o palácio e outra construção. Então algo bem característico aqui. Muitas dessas ruas aqui que nós estamos vendo foram feitas, delineadas, né, pelos romanos. Então, muita coisa marca aqui a cidade, já que foi uma colônia importante. Mas o que nós vemos hoje aqui, pelo menos nesse pouco que nós andamos, é um centro histórico extremamente elegante. Vemos aqui edifícios que marcam também a transição do século XIX e século XX, construções Liberty, o Art Nouveau italiano, uma rua de comércio aqui importantíssima. A elegância parece que marca essa cidade. O aroma da cidade é muito gostoso, não é? É um nocciola misturado com alguma fumacinha. Um café. É uma delícia. E o café que a gente tomou? Até agora foi o melhor, hein? Melhor do que dessa viagem. É melhor do que os de Nápoles ou aqui esse foi o melhor? É difícil porque está um pouco distante, mas nesse momento foi maravilhoso. Você não quer se comprometer, né? Não. É fungo porcini, pessoal, é aquele que eles usam para fazer massa, né? Com fungo porcini, que você dá uma hidratada. Aqui já está mais do que hidratado. Imagina, você compra um pote maravilhoso desse, acho que eu nunca na vida ia abrir isso aí. Olha, é muito bonito. A Marisa não ia abrir nunca, né? Nunca. Nunca. Minha tia... Nem eu. Eles são especialistas em tartufo desde 1929. Eles têm uma banca aqui também do lado de fora, onde mostram alguns exemplares. Vamos ver ali. E ele abriu, veio um aroma, você sentiu? Pessoal, tem produtos aqui de todos os tipos, tem alcachofra, tem pesto, azeitonas, pimentões recheados, todos os produtos aqui dá pra ver que tem qualidade muito alta. Tem também, lógico, os produtos que tem na sua composição as trufas, o tartufo bianco, que é característica da casa. Publicações aqui com receitas bem tradicionais e outras aqui, olha essa aqui da cozinha piemontesa, mas os vinhos do Piemonte realmente não estão para brincadeira. Isso aqui é só uma parte, agora a gente vai descer ali, vocês vão ver que tem ainda mais vinhos.
Pessoal, olha que maravilha esse local. Uma cantina verdadeira, né? Estamos aqui no subsolo, não é uma imitação, não é nada disso. É realmente um espaço para armazenamento aqui desses vinhos. Eu fiz um vídeo lá para vocês em Asti e tem muita coisa ali dessa região, né? Então aqui um exemplar de um barbaresco a R$ 29,90, safra 2022. Tem um outro barbaresco, safra 2020, já 46 euros, 71 euros, safra também 2020. Doc D, né, que é um produto realmente daqui. Foi feito, produzido, embalado, tudo aqui. Aqui alguns espumantes também, arquitetura, né, como que tudo foi arregimentado aqui, como vocês estão observando. Aqui é um dos carros-chefes aqui dos vinhos italianos, que é o Barolo. Esse exemplar aqui 2020 a R$ 36,90, da Cascina Chicco. Esse aqui é 42 euros, mais uma vez um Barolo, e por aí vai. Os preços variam bastante, tem para todos os bolsos. Publicações aqui a respeito do que é apresentado, né? Olha aqui, beleza. Então aqui você é envolvido no clima do vinho, né? Olha pessoal, alguém aí do canal pode me presentear com um bom Barolo, eu vou ficar muito feliz, tá? E temos aqui diversas opções. Safra 2020 forte aqui. Vou achar um bem caro aqui para vocês, tá? Exato. Aqui já estamos falando de 1.250 euros. Um barbaresco. Aí vai da imaginação e do bolso de cada um. Mais produtos aqui, torta nocciola clássica. Olha só, isso aqui é o mais puro suco de Piemonte. Ali também, essa sem leite, sem farinha, eles estendem as lojas. Isso aqui é uma massa típica daqui, o talharim, não tem nada a ver com o talharim. É uma massa típica aqui do Piemonte, a 3 euros. Aqui, polenta com tartufo bianco, que nós estamos querendo comprar, inclusive, né? O fungo seco, porcini, no caso. O nhoque também é um bom negócio para talvez a gente levar. Piazza Risorgimento, que é a praça principal da cidade aqui, onde podemos encontrar a sua catedral, onde podemos encontrar a prefeitura e outros pontos importantes aqui da cidade. Um aroma aqui fantástico, pessoal, vocês nem imaginem. Agora é um aroma de chocolate com alguma coisa. Tá difícil aqui fazer esse vídeo aqui para vocês. Olha só que detalhe interessante. Uma são essas torres que eu disse que eram motivos importantes para as famílias nobres e são conservadas ainda, algumas delas aqui na praça. O prédio da prefeitura vem do século XII, ou seja, de épocas medievais. É um ponto importante a ser destacado. Além de outros edifícios muito bonitos, assim, de grande prestígio. É uma praça também onde, com certeza, são realizadas outras manifestações aqui na cidade. Ponto de encontro
também a pinacoteca da cidade, a própria polícia está aqui, onde também tem um restaurante com toda essa vista e tal, muito, muito interessante. Daqui se avistam 2 torres, inclusive, olha só que legal. Outro detalhe interessante é que esse foi um ponto muito importante para a República de Alba. O que foi isso? Essa república, ela foi um ponto de resistência muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, com uma trupe de partigiani, esse pessoal que fazia parte da resistência. Contamos tantas vezes para vocês, nós gostamos muito sempre de abordar esse tema. Eles foram muito importantes para a derrubada do nazifascismo. Essa praça e a própria cidade marca muito esse fato histórico. Aos domingos ocorre um mercado de orgânicos, isso independentemente da manifestação que ocorre com relação às trufas. E interessante porque essa província tem muita tradição com o slow food. Exatamente esse movimento que nasce na cidade de Bra, que fica aqui ao lado. Não é o comer devagar, é a questão da produção ser adequada a todo o processo, sem forçar ali um determinado alimento, uma determinada situação. Tudo isso acaba prejudicando toda a cadeia alimentar. Mas aqui o que ocorre é um contato exatamente com os produtores. Isso é muito interessante. Alguns produtores entregam em casa, né, sem nenhum custo. No caso desse aqui, que nós compramos essa belíssima nocciola dell'Elang, que é exatamente essa área geográfica aqui. É uma nocciola do Piemonte. Então, super, né? Aqui tem o material aqui dessa banca, né? A família até interessante, né? Uma coisa bem familiar mesmo, né? E eles falando aqui dos produtos, tem produtos salgados, produtos sem açúcar, outros que são doces, né? Como tortas, bolos e tal. Tem várias bancas aqui de todos os tipos de produtos, desde legumes, vinhos, enfim, dá para você fazer a vida aqui. Esses mercados de orgânicos, eles ocorrem em várias partes da Itália e aqui nessa região, né? Como eu disse, destacado por essa questão exatamente do slow food. Então, imagina uma cidade tão bonitinha dessa, você ter uma feira de orgânicos todo domingo, e não são produtos comuns, né? São produtos diferenciados mesmo, bonitos, de qualidade e algumas coisas que eu nunca tinha visto. Aparentemente super gostosos, saudáveis com certeza, né? Além dos produtos assim in natura, tem também embutidos, diversos tipos de embutidos, tem farinhas, né, orgânicas também, que devem ser muito boas, muita né? farinha de milho. Tem farinha de milho, tem outros tipos de farinha. Farinha de nocciola, já pensou? Farinha de avelã, que maravilha, né? É algo que começa de uma raiz e vem aqui até o cliente, né? É o mercado direto, sem precisar de atravessador nenhum, né? Então é o próprio produtor que vem aqui trazer para nós, ofertar o produto do seu trabalho. Então, de alguma forma, é emocionante, né? Porque você vê as próprias pessoas, né, que cultivaram aquilo, que tiveram o cuidado de fazer tudo aquilo, te entregando para venda. Muito satisfatório mesmo esse lugar. Além de que eles estão numa pracinha que tem uma igreja muito bonita e todos os edifícios em volta são todos cuidados. Todos têm algum tipo de que eu chamo de bordadinho, assim, né? Eles fazem um trabalho principalmente com tijolos, que é especial. Em arquitetura barroca também, né? Vimos algumas igrejas com
esses tijolinhos, construções medievais, as torres, sempre tradição de forno aqui, né? Em todos os sentidos. Sim, sim. Encontramos aqui um imperador romano muito moderno. Hoje em dia, né, as empresas, de modo geral, falam de uma administração colaborativa. E esse cara aqui, o Públio Élvio, imperador romano do século I, já falava isso no seu discurso de posse, que disse o seguinte: eu não sou tudo isso, mas junto com vocês nós faremos acontecer. Então veja que ele já pegou o povo para ser colaborador do seu mandato. E ele morreu com mais de 70 anos naquela época, né? Devia ser um cara saudável também. Mas achei bem interessante isso, porque realmente é uma teoria de administração ainda moderna nos dias de hoje. Mais do que moderna, totalmente contemporânea. E é muito legal quando a gente vê, né, alguma empresa que consegue fazer isso de fato, né, que são raras as que realmente ouvem os colaboradores. A prática não sei, tenho que estudar um pouquinho mais, mas o discurso foi bom. Quanto custa isso aí? Bastante. 5.000 euros o quilo. Por exemplo, aquela opção ali de cima que tem 59 gramas, o tartufo bianco, custa 295 euros. Minha mãe, que é especialista em castanha, ela tem um curso internacional de abertura de castanhas, mostra aí. Olha que delícia. Tá boa, não tá? Pode dar sua veredita. É provável? Aprovadíssimo. Tá quentinho ou não? Quentinho. Ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui em Alba. Nós nos surpreendemos muito com a cidade assim, realmente impecável, centro histórico, as coisas que tem aqui, né? Questão de comida e tudo. Olha, nossa, o que vocês acharam? Então ela gostou. Isso é um sinal muito bom. É isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e grazie mille!